Chegou a hora do quadro Saúde em Dia com o Dr. Albert Dixon aqui no programa. Saúde em Dia com o Dr. Albert Dixon. Boa tarde, doutor Albert. Boa tarde, Tiago. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos, Ana. Olha, doutor Albert, as perguntas já estão chegando. Daqui a pouquinho o senhor fala, né, o que o senhor trouxe aí de destaque para o nosso quadro de hoje, mas deixa eu fazer já a primeira pergunta da Lúcia Bezerra. Ela está perguntando, doutor Albert, se 45 dias para a segunda dose da Coronavac é um período aceitável. O ideal seria 30 dias. Na verdade, o normal são 21 dias. Só que saiu uma pesquisa agora que em torno de 30 dias aumenta de 55% para 62% a questão da efetividade. Então, o ideal seria 30 dias. 45 eu acho, do meu ponto de vista, já muito alto. A gente corre o risco, por exemplo, de com esses atrasos, né, por falta de vacina, a população que já tomou a primeira dose perder a qualidade, perder a efetividade. Perde sim, com certeza. Depois de 30 dias você já começa a cair, porque na verdade uma vacina, uma dose soma com a outra. Se você passar um tempo, tem gente que está usando pensando que está imune. Não, tem que ser as duas e de forma muito equacionada com o tempo. A gente torce para que cheguem logo mais vacinas para essa imunidade da população não ser comprometida, né? Doutor Albert, tem pergunta chegando também pelo WhatsApp. Vamos ouvir. Boa tarde, aqui é a Adriana. Eu queria saber, doutor, que é assim, porque no início da pandemia eu tive perda de paladar, né? Não sentia cheiro nem gosto. Mas depois eu fiquei com a dor na perna. E até hoje ainda estou com essa dor na perna, fiz fisioterapia. Eu queria saber se realmente eu tive Covid, pois eu não tive febre, dor de cabeça, coriza, não tive nada, a não ser a perda de paladar. A perda de paladar é patognomônio. Patognomônio é uma palavra que a gente usa na medicina dizendo que é característico daquilo. Então hoje é muito difícil você não ter uma perda de paladar e não ser Covid, muito difícil mesmo. Só que a nova cepa mudou a característica, provavelmente ela teve a cepa anterior. A nova cepa, ela perdeu essa característica principal da perda de paladar. Ela, na verdade, ela é tão rápida que passa pouco tempo no nariz e na boca e não dá tempo nem de perda de paladar. Ela age mesmo diretamente, não vai direto para o corpo e vai dar exatamente 3 coisas. Garganta arranhando, espirro e dor de cabeça. Essas 3 características são um ponto mais comum na nova cepa. Doutor, que a recomendação para ela, doutor Albert, no caso, ela pode fazer aquele exame sorológico para saber se ela tem anticorpos, né? Que aí é uma forma dela descobrir se ela já teve ou não. É verdade, como já passou o prazo, quando você tem um primeiro sintoma, você tem que esperar 5 dias com o sintoma para fazer o teste suave. Porque se você fazer logo... do cotonete. Se você fizer logo no primeiro dia, provavelmente vai dar negativo. Então o ideal é 5 dias após o sintoma. Passou 5 dias, você pode fazer o teste. O ideal para ela que passou já mais tempo do que o normal, mais de 30 dias, é fazer a sorologia, que é o do sangue. Esse aí o plano de saúde provavelmente não vai cobrir, tem que pagar em torno de R$200, você tem que fazer exatamente, que é o IgG e IgM. Se for o IgG alto, ela teve o Covid, acima de 2 ou 3. E se for o IgM, ela tá com Covid. Então, uma imunoglobulina diz uma coisa e a outra diz outra. E a outra questionamento que ela faz, doutor Albert, com relação à dor nas pernas, pode ter sido uma sequela da Covid? Pode. Hoje o Covid, o pós-Covid tem de tudo, né? Porque como gera um processo inflamatório, esse processo inflamatório pode gerar a nível de osso, na nível de articulação, a nível de coração. Então, assim, a gente está estudando ainda o pós-Covid. Até infarto pode levar ao pós-Covid. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com as interleucinas, que é o marcador inflamatório que mais agride o corpo e é liberado no Covid. Tem mais participação. A ampola da Coronavac após aberta, ela pode ser armazenada se não for utilizada as 10 doses? Não, tem que se utilizar quando abre o frasco, a ampola, tem que se utilizar naquele dia. Se não utilizar, tem que se desprezar. Então, não pode ser armazenada quando abre, não. Então, se estiver armazenando na Secretaria de Saúde, está de forma errada, ele não vai perder a validade. Agora, se estiver armazenando vacina aberta, também, não tem, né? Como, é isso que ele perguntou. Quer saber por que estão fazendo isso? Porque demanda tem bastante. Demanda né? tem, é verdade. Vamos para mais perguntas. Boa tarde, meus ouvintes. Boa tarde, doutor. Me diga uma coisa, quando todo mundo aqui no Brasil tomar essa vacina, que todo mundo ficar imunizado, o pessoal vai morrer de quê agora? Porque não tem outra doença, né? Só tem essa doença, coronavírus. Aí qual é a doença que o povo vai morrer agora? A pergunta dele foi uma pergunta crítica, na verdade. Na verdade, o Israel agora chegou a 42% de imunização da segunda dose e já liberou as máscaras para o ar livre. Então, é uma luz no fim do túnel, né, pra gente.
A ideia principal é a imunização. Chegou a imunização, a tendência é que a gente possa ter uma vida voltada ao normal aos poucos. Agora, doença tem, viu? Ele perguntou aí questão doença tem muita. E tem muita E gente tem muita gente morrendo coisas. porque a prioridade número 1, por exemplo, deixaram de operar esse mês mais de muitas cirurgias no estado. Então tem muita gente precisando ser Olha, operada. em 2020, doutor Albert, deixaram de ser realizadas 12.818 cirurgias só aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, em comparação a 2019, porque né, as cirurgias eletivas elas tiveram que ser suspensas. Imagina aí se for um câncer, o camarada já está enterrado já. Doutor Albert, é comum que numa pandemia como essa que a gente está vivendo, a gente foque as atenções para a Covid, até porque já se tornou a principal causa de morte no Brasil em 2020, né? Mas as outras doenças continuam acontecendo. Existe esse senso comum de que só se morre de Covid. Mas olha, um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde mostra que no ano passado, além das mortes por Covid, o Brasil registrou 55 mil mortes a mais do que o normal por outras doenças. Então, ou seja, não está só se morrendo de Covid, não, também está se morrendo de outras doenças. 55 mil mortes a mais do que o normal. Isso já está levando a fazer novos estudos demográficos. Tem estados onde está morrendo mais gente do que nascendo. Vai ter um impacto na expectativa população. de vida também está caindo, né? O próprio ministro da Saúde disse, olha, não engravide não, porque engravidar não tem vacina ainda, apesar de ontem a Pfizer ter liberado, aí a Moderna, mas assim, imagina aí, não tá engravidando e tá morrendo de gente, daqui a pouco vai... Doutor Albert, ainda falando sobre mulheres grávidas, quando a gente teve aquela momento da epidemia do Zika vírus, né? Na época não se tinha maiores preocupações com o Zika vírus, mas depois a gente viu, né, que mulheres que engravidaram naquele período, ou logo após pegarem o Zika vírus, algumas crianças nasceram com microcefalia e tudo mais. Já dá pra gente estimar algum possível impacto da Covid-19 sobre recém-nascidos quando as mulheres tiveram Covid na gestação, ou ainda é pouco tempo pra gente avaliar esse impacto? Na verdade, já tem nascido crianças com uma mãe com Covid. Na verdade, não está tendo sequelas, né? Assim, isso é uma vantagem. Por quê? Porque, na verdade, o Covid, ele não é muito, é uma doença não muito direcionada para crianças abaixo de 10 anos, não. Por vários fatores aqui que a gente pode pontuar. Então, essa é uma vantagem. A Zika vírus não, a Zika não. É uma doença mais neurológica que pode gerar uma atrofia a nível cerebral e isso pode levar a sequelas. Enquanto o Covid não chegou até isso, não. Temos outras participações. Boa tarde, doutor Albert. Tudo bom? Aqui é Márcia, de Cidade Satélite. A minha dúvida é a seguinte: tem um instituto aqui em Natal que está fazendo testes de uma nova vacina e eles estão procurando voluntários. É seguro ser cobaia de um teste de uma vacina nova? Abraço. E aí, doutor Albert, boa pergunta. Boa pergunta. Inclusive, Natal foi teste de vários, né? Inclusive, essa da Coronavac, eu acho. Tem que ter coragem, viu? Tem que ter coragem, porque, na verdade, dependendo da empresa, você pode usar, inclusive, a vacina. Você vai entrar para ser vacinado, mas você não significa que vai ser vacinado com ela, não. Você vai entrar para o grupo controle, pode ser. Então, é sorteio, na verdade. Por isso que a gente chama de randomizado, né? Porque é sorteio no computador. Então, assim... Diante disso, você se tiver coragem pode ir, eu não iria. Eu não iria. Doutor Albert, mas assim, até para tranquilizar a população, esses testes com vacina, na verdade, quando chega nesse ponto de aplicar para boa parte da população, para um grupo grande, né, de voluntários, é mais para verificar a eficácia, né? Porque a questão dos testes de segurança já foram realizados. Depende do nível. São 3 fases, né? Quando chega para aplicação assim no público, normalmente é da fase 2 para fase 3. Então a questão da segurança já está verificada, né? Não tem esse risco de... Na verdade, a fase 3 é a fase para ver se tem efeitos colaterais em grupos maiores, né? Mulher, homem, criança e tal, aquele negócio todo. Então, assim... Mas principalmente eficácia, né? Eficácia. Eu queria trazer um dado importante, significativo para vocês. Olha só. A AstraZeneca, viu, Ana? A AstraZeneca e a Johnson tá tendo problemas de coagulabilidade no sangue. Então, nós tivemos um problema na Europa, nós tivemos nos Estados Unidos com a Johnson. E isso tem ocorrido, isso é um dado relevante, tem ocorrido na idade de 18 a 60 anos. O Brasil vai começar a entrar na fase agora, por isso que só teve um caso no Brasil com isso. Então, a preocupação hoje... maior é porque vai entrar na fase que mais dá problema de coagulabilidade, que é um fator fator de coagulabilidade número 4, que o que ocorre é diferente, por exemplo, dos sintomas normais de coagulabilidade, que é mancha no corpo. Não, o que vai dar? Vai dar problema de coagulação cerebral e abdominal. Trombose a nível abdominal, muita dor a nível intestinal e dor de cabeça intensa. Então, é muito importante quem
E qual a diferença dela para a da Coronavac? Coronavac, ela não usa o adenovírus como meio de suporte. Só quem usa isso é a vacina da AstraZeneca e a da Moderna e a da Sputnik, que está chegando, e também a da Johnson. Então, essas 3 vacinas têm que ter um cuidado especial, um olhar crítico, principalmente agora que essa fase que vai entrar abaixo de 60 anos, que ela só atinge esse público, não atinge o idoso. Isso é uma vantagem. Doutor, a gente inclusive tem visto algumas pessoas que estão relatando que no dia que toma a vacina estão tendo, sim, dores de cabeça fortes, né? Dores no corpo. Isso preocupando. Preocupante, principalmente da AstraZeneca. No meu ponto de vista é a melhor efetividade, mas dá esse problema porque ela tem um fator determinante igual a da Johnson e a da Sputnik. A da Coronavac quase não tem. E o que fazer se você tomou a vacina e sentiu essa dor muito forte, dor de cabeça, essa dor no corpo? Tem que observar nas primeiras 2 semanas se tem esse sintoma, dor de cabeça e dor abdominal, que são as causas mais que tem sido comuns. 2 semanas não é muito tempo não, se tiver com coronavírus. Não, nas 2 semanas pós-vacina. Até 2 semanas, né? Então, assim, você tem que observar. O coronavírus não vai dar esse sintoma de dor de cabeça abdominal, não. Agora, a questão aí tem que realmente ver níveis plaquetários. O ideal na vida, por exemplo, se eu fosse vacinar com a AstraZeneca hoje, eu tinha que fazer o meu nível de plaquetas. Exame nível de plaqueta, sangue. Exame de sangue. Antes e depois. Antes e depois. Por quê? Porque ele altera a adesão plaquetária. Então, é importante. Se tiver alterado, ir para o médico passa uma aspirina, alguma coisa para diminuir esse risco. Você que está acompanhando o 12 em Ponto aqui, estamos conversando ao vivo com o Dr. Albert Dixon. Este é o quadro Saúde em Dia. Você participa, manda sua mensagem pelo WhatsApp 981419898 ou lá nas nossas redes sociais, viu? Vai lá no perfil oficial da 98FM, hashtag Saúde em Dia e deixa a sua pergunta, o seu questionamento. Tem mais mensagem chegando. Olá, boa tarde, bancada da 98, boa tarde, doutor Dixon. Me chamo Tamara, tenho 30 anos e sou diabética tipo 2. Tem previsão de quando vai vir a vacina para a gente que tem comorbidade ou não, vai ter que esperar por idade mesmo? Boa pergunta, muito boa. Primeiro o seguinte, vou começar que a próxima fase agora, terminando os 60 anos, vai ser as comorbidades. Então ele vai baixar de acordo com a idade até chegar. E ela como é comorbidade, tem que ter uma declaração de um médico, obviamente, que não pode de boca chegar, eu tenho diabetes, porque senão todo mundo vai chegar de boca. Tem que ter uma declaração médica que ela tem realmente essa comorbidade. Ela é um grupo de risco, por quê? A pessoa diz, não, eu tenho diabetes, grupo de risco. Porque o diabético, ele tem nível de insulina acima de 10, geralmente. E o nível de insulina acima de 10 faz aumentar o número de receptores para o Covid. Então, todo paciente que tem diabetes, ele tem mais receptor para recepcionar o Covid. Interessante. Não só o diabético, mas também o obeso e também o hipertenso. Entendeu? O hipertenso que usa 2 tipos de remédio, com a losartana e os captoprios e enalaprios, que são inibidores da enzima de angiotensina, esses também aumentam o número de receptores. Então, assim, a pessoa que usa esse remédio também, e o ibuprofeno, que é um remédio para dor. Então, é comprovado que esses remédios aumentam o número de receptores. E esses pacientes poderiam entrar no grupo de risco, porque ele tem mais receptor para recepcionar o Covid. Mais participação. Boa tarde, 98. Uma pergunta diretamente para o doutor aí. A ivermectina, ela tem contraindicação para gente? Tem contraindicação? Tem sim. Tem sim, com certeza. As 3 contraindicações principais. A primeira, criança abaixo de 15 quilos. Segundo, paciente que está grávida, mas a partir abaixo da 12ª semana. E o paciente que está com meningite. Então, esses 3 são os principais contraindicações. O restante, não há contraindicação. Vamos para mais uma pergunta. Boa tarde, doutor Albert. Meu nome é Camila e eu sou de Candelária. Eu queria saber o que pode acontecer se a pessoa não tomar a segunda dose da vacina até o 28º dia. A única pessoa que não pode tomar... Boa tarde, aqui é Pedro do... A única pessoa que não pode tomar a segunda vacina é aquela que já teve Covid, que não precisa. Porque ela já foi imunizada como se fosse uma primeira injeção com Covid. E a segunda, ela toma e fica com as 2. Mas se você tomou uma e não teve Covid, tem que tomar até 30 dias, se for AstraZeneca, ou de Coronavac, e AstraZeneca 90 dias. Só emendando aí, a Luciana Maia perguntou em quanto tempo a gente perde a imunidade depois que tem a Covid, já que o senhor disse que não vai precisar tomar a segunda dose, quem teve Covid? A média tem sido 6 meses. Certo. 6 meses, no mínimo 6 meses.
Vamos soltar essa pergunta que foi só pela metade aí, Vini. Doutor Albert, boa tarde, aqui é Pedro do Conjunto Pirangi. Eu queria saber se a pessoa tomar a primeira dose da vacina de um tipo e a segunda do outro. Não pode. O que é que ela deve fazer? Não pode de forma nenhuma. Acabei de dizer aqui que uma é uma forma de imunizar através de uma forma e a outra de outra. Então, assim, não pode ser, se você mudou, tá errado. Tem que ser, se começou Coronavac, tem que ser Coronavac. Se começou com AstraZeneca, tem que ser AstraZeneca. Doutor Albert Dickson, muitas perguntas chegando, mas infelizmente hoje não vai dar pra gente responder todas. Vamos guardar, porque segunda-feira o senhor tá de volta aqui no quadro Saúde em Dia. E tem suas redes sociais também, né, pra quem tiver dúvidas. É verdade, a nossa rede social é Dr. Albert Dickson no Instagram e no canal do YouTube Carla e Albert Dickson. Tem lá vários vídeos à disposição de vocês. Maravilha, obrigado, doutor Albert, Obrigado. mais uma vez.